Cidade FM. Manhã Cidade. Entrevista. O Momento Cidade, entrevista de hoje, a gente conversa, com o pré-candidato à presidência do Brasil pelo Partido da Missão. Foi assim que me falaram, da Missão. A gente vai conhecer um pouco mais esse partido, né, essa missão, quais são os pensamentos em relação ao nosso país, conversando com o pré-candidato à presidência do Brasil pelo Missão, o Renan Santos, que está em visita aqui à nossa região, visita Caruaru e também Garanhuns. Renan, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade Caruaru. O senhor vai falar aí com mais de 80 municípios e está todo mundo muito curioso para conhecer um pouco mais você e também a missão. Muito obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar aqui. Já é a segunda vez que eu venho até, não só Caruaru, mas região de Garanhuns, já fui até a Caetés de uma outra vez. E vai ser um prazer conhecer mais e entender os problemas daqui, né, para trazer as soluções dentro da nossa visão de mundo, mostrar como é possível acabar com o vagabundo, como eliminar a criminalidade. Eu sei, a gente vê o avanço das facções aqui na região, que é uma pena. Eliminar a pobreza extrema que existe em alguns pedaços aqui da região. Então, tem alternativa, o Brasil não precisa ser ruim, a vida das pessoas não precisa ser ruim, e a gente quer mostrar isso para todo mundo. Renan, para começar essa conversa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a missão, né? Quem são as pessoas que fazem parte da missão e qual é aí o objetivo e os projetos desse partido, o que é que vocês têm em mente? E quem é o Renan também, né? Se apresente aí ao povo. Já junte e apresente a missão e o Renan. Perfeito. Começando por mim, meu nome é Renan Santos, eu nasci em 1984, tenho 41 anos. Posso ser enquadrado dentro do campo da direita, né? Sou uma pessoa que defende lei e ordem, sou contra a corrupção. Acho que a gente tem que superar o tipo de governo que a gente vem tendo com o PT ao longo dos últimos anos, nesse modelo em que você dá o assistencialismo com uma mão e com a outra você entrega o ladrão que rouba a pessoa, né? Então essa loucura que a gente vive no Brasil tem que ser parada. A missão surge como um partido que responde a esses interesses. O nome, em vez de ser aquele monte de partido, a gente conhece, é uma sopa de letrinha. PSD, PB, não sei o quê, PD, não sei o quê. Esquece. Em vez de ficar falando que você defende a ideia A, B ou C, você tem que ter um senso de urgência. O que é urgência? Eu preciso fazer as coisas e rápido. A gente tá ficando velho no Brasil e as coisas não mudam. O mundo tá ficando rico, o mundo tá com inteligência artificial, o mundo tá ficando desenvolvido. Eu fui para os Estados Unidos agora, já tem carro que se dirige sozinho. E aqui no Brasil a gente está discutindo se o governo vai dar bolsa gás, vale energia elétrica. Todo mundo se contenta com isso porque a pessoa já aceitou que ela vai ficar pobre para sempre. Não dá para aceitar isso, então a missão é sobre isso. É ter uma urgência em querer resolver e matar bandido, tornar o Brasil rico e tornar as pessoas felizes. É isso. Ô Renan, você chegou aqui em Pernambuco e no linguajar do futebol, do pescoço para baixo foi canela. Bateu em João Campos, bateu em Raquel e teve uma recepção muito grande, no Recife principalmente. Quais foram as suas impressões aqui da sua recepção ao povo pernambucano e como é que o partido pretende se organizar aqui no estado numa eleição que tende a ser polarizada entre Raquel e João no ano que vem? É da minha natureza realmente chutar a canela, especialmente dessas grandes famílias que administram os estados, e eu tenho essa questão não só com o Pernambuco, mas com o Nordeste como um todo. Eu acho que tem muitas famílias tradicionais que administram há muito tempo os estados e o Nordeste ficou para trás, né? Não adianta eu passar a mão na cabeça de todo mundo e falar, não, aqui tá maravilhoso. Não tá, o Nordeste tá ficando para trás do Centro-Oeste, né? O Nordeste tinha mais dinheiro que o Centro-Oeste, hoje o Centro-Oeste é muito mais rico que o Nordeste, o Nordeste tá para trás do Sul, o Nordeste tá para trás do Sudeste. E a gente tem que tomar medidas drásticas para fazer o Nordeste crescer. Senão, se tivesse tudo bom, as pessoas não estavam indo embora dos estados do Nordeste para outros estados. Especialmente da Bahia e Maranhão, o pessoal está indo embora. Né? Então, tem que resolver isso. E quais são os maiores inimigos da solução?
são essas famílias que administram os estados e os municípios aqui. Eu vi histórias horríveis andando pelas cidades de Pernambuco, né, de cidades inteiras administradas pelos mesmos caras, que estão tomados pelo crime, que têm uma pobreza. Você vai em cidade que não tem nem movimento, as pessoas nem andam muito porque não tem economia andando. Isso é muito triste. Não precisa ser assim, né? Não, definitivamente não tem que ser assim. Então, a nossa perspectiva para Pernambuco é como tornar Pernambuco dinâmico e rico. E detalhe, Pernambuco dos estados do Nordeste é um dos mais fáceis de resolver isso. Já tem muitos polos de dinamismo. Você tem desde o polo de frutas lá em Petrolina até o Porto Digital lá em Recife. O que a gente tem que entender é como espalhar isso para cidades pequenas e como fazer as cidades pequenas serem bem administradas, gerarem receita, não dependerem tanto do governo federal, para que a qualidade de vida das pessoas melhore. E também como acabar com essa invasão que a gente está tendo agora aqui, tanto do Comando Vermelho quanto do PCC. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que aqui tem uma situação muito única, em que Comando Vermelho e PCC não estão nem brigando entre si. A briga com eles é pequena, você vai no mesmo lugar e tem os dois atuando juntos, tá? Isso é muito preocupante, porque essa invasão silenciosa, daqui a pouco vocês não percebem, as suas cidades estão todas tomadas. Ô Renan, e qual seria a tua ideia, enquanto pré-candidato, de segurança pública para resolver esse problema, principalmente que a gente está enfrentando aqui no Nordeste, dessa invasão desses criminosos aqui vindos, principalmente de outros estados do Sul e Sudeste, mas que agora estão se enraizando aqui na nossa região? Pois é, São Paulo e Rio muito bom aqui para vagabundo do PCC e do Comando Vermelho, e o mal que está causando para a região é assustador, né? O Ceará é o pior estado, mas Pernambuco já, se não fizer nada, vai ficar igual ao Ceará, tá? O que tem que fazer? É o simples. Às vezes a gente no Brasil fica complicando muito. Ai não, se prender, como é que ressocializa? Se for ressocializar, como é que traz e arruma emprego para bandido? Eu não quero ressocializar o vagabundo. Nós temos que fazer o simples. E qual que é o simples? Leis muito duras, muito duras. Olha, se você cometer um assalto à mão armada, você vai ficar 30 anos preso. Se você é reincidente, prisão perpétua. Uma pessoa que bota uma arma na cabeça de outra pessoa, essa pessoa, ela se torna um juiz da vida da outra pessoa. E ela não tem o jeito de ficar nessa posição. De maneira arbitrária. Portanto, as penas têm que ser muito altas. Existem estudos que mostram que um bandido não vai tomar uma decisão de cometer um crime se ele sentir que ele tem chance de ser pego e se as penas forem muito altas. Portanto, realmente efetiva. Vamos colocar, isso vem funcionando muito bem. Sistemas de câmera para ajudar penas muito altas. Aí, isso é uma relação econômica para o bandido. Se for fácil cometer um assalto, se for fácil cometer um assassinato, um latrocínio, e se a pena for baixa e a recompensa for alta, ele leva uma moto, um carro, assalta uma casa, ele vai fazer. Se for difícil, ele não faz. Então nós vamos alterar as leis penais e as leis de execução penal. E aí, cara, a gente vai ver o bandido tremer, que é o que ele tem que sentir. Renan, tem pergunta aqui já dos nossos ouvintes, tá? O seu xará, o Renan, ele diz que acompanha e ele pergunta para você sobre as pequenas cidades. Ele diz que Renan defende muito que cidades com pouco número de habitantes sejam fundidas para economizar nos repasses federais. Explica para a gente melhor qual a ideia de vocês em relação a isso, Renan. Isso faz parte do meu grande plano para tornar o Nordeste desenvolvido. E como é que vai funcionar isso? Nós vamos reduzir o número de municípios, tem muito município, e só para pegar Pernambuco, mais de 70% dos municípios de Pernambuco tem como principal atividade econômica a administração pública, ou seja, são repasses que vêm do governo de outros estados, na prática. Tá? Isso tem de municípios, isso vai eliminar um monte de vereador parasita, um monte de para a prática, um monte de famílias parasitas que administram essas cidades. E nos lugares em que a qualidade de vida é baixa, não há atividade econômica, não há saneamento básico, não há segurança, o governo federal tem que colocar um interventor e uma equipe administrativa técnica com os melhores nomes possíveis do Brasil, inclusive de fora do Brasil, trazer gente que administra bem cidade gente que administra bem cidade no Vietnã, na Finlândia, trazer essas pessoas para cidades, para a vida das pessoas, e aí depois as pessoas voltar para prefeito. Porque do jeito que está agora, essas cidades são calamidades, elas são muito mal administradas, não há atividade econômica, as pessoas vivem mal. Com isso, nós vamos fazer uma revolução no interior do Nordeste. O interior do Nordeste será, portanto, para mim, prioridade. Isso passa por colocar interventores. Fundir município, reduzir muito o número de municípios e colocar interventores. Porque aí o dinheiro que é colocado aqui vale a pena.
O que não dá é pra ficar dando dinheiro que é tirado de pessoas ao redor do Brasil inteiro, que trabalharam, suaram muito pra pagar esses impostos, e esse imposto tem na mão de uma família que rouba e não faz nada, que é o que essas famílias que administram as cidades aqui do interior fazem. Roubam o dinheiro público e não cuidam das pessoas. Essa resposta do Renan, a gente fala muito, principalmente no período eleitoral, né? As cidades sem opções, né? Não tem, no máximo, ali um comércio pequeno e a maioria fica se matando durante as eleições, literalmente, porque precisam defender o seu político que vai te garantir o emprego, né? Aí vira aquela, né, o cabide de emprego, e aí é aquela polarização que as pessoas não prestam atenção em propostas, mas sim, eu vou votar em fulano porque eu vou ter, né, algum tipo de benefício. E isso é algo que precisa ser pensado. Renan, no começo da entrevista você se apresentou como candidato de direita. O que lhe difere desse cenário que a gente está vendo atualmente, né? Dessa direita que se apresenta hoje? A gente tem o país dividido e muita gente também não muito interessada em propostas, mas assim, eu voto em A ou em B. Né? O que dizer para o eleitor aí que está acompanhando a sua entrevista, dizer, pô, eu sou de direita, mas eu vou votar em Renan e vou deixar esse pessoal que eu já estava votando. Sou diferente do Flávio Bolsonaro. O que é que ele vai me apresentar de novo? Perfeito. O Flávio é ladrão, ele é corrupto e ele é covarde. Então, se você tem uma pessoa que é, ao mesmo tempo, corrupta e covarde, ele não vai mudar a tua vida. O Flávio não vai mudar a lei penal que coloca bandido na cadeia, que como essa lei pega todo tipo de bandido, inclusive bandido de colarinho branco, você vai pegar ele e os amigos dele. Então, ele não vai mudar. Como ele no Senado, vê se o Flávio andou com agenda de segurança pública, vê que o Flávio fez no combate à corrupção. Tá tendo um escândalo do Banco Master agora, que é o maior escândalo do Brasil. O Flávio não fala nada. Ele poderia estar agora chamando o Dias Toffoli, que está envolvido até a tampa nesse escândalo, vê se ele chama para ir no Senado, vê se ele se movimenta sobre isso. Então, a família Bolsonaro, eu sei que muita gente gosta do Bolsonaro, acha que ele é um homem bravo, o Bolsonaro pai, né? Não, ele fala verdades. Mas quando ele esteve no governo, ele não foi corajoso. Vê se o governo dele mudou as leis penais para pegar faccionado. Imagina, as facções cresceram ali. Então, a gente precisa ser corajoso, tá? A única coisa que eu coloco aqui, para não entrar em muitas questões de administração, sobre capacidade pessoal e tal, eu sou corajoso, ele não é. Eu sou correto e sou limpo e ele é corrupto. E eu acho que isso para uma pessoa de direita faz toda a diferença. Ô Renan, enquanto você falava aí, o Gui mandou mensagem aqui, aí diz, mas na minha opinião, o MBL foi um dos responsáveis, né, que o MBL é o embrião do Missão, por colocar o PT no poder quando eles lavaram as mãos na eleição passada. Quer que o senhor fala sobre essa crítica aqui do Gui, que é um eleitor de direita, eleitor do Flávio Bolsonaro? O Gui tá errado. Tá? Quem colocou o Lula de volta no poder foi o próprio Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, para o pessoal refrescar a memória, ele roubava, ele cometia um crime de peculato no gabinete dele, roubando o salário dos funcionários num crime chamado de rachadinha. Aí o Flávio foi pego na Operação Lava Jato. E aí ele ficou com medo de ser preso, o pai dele também ficou, e eles foram parar no colo do Gilmar Mendes. Eles fizeram um acordo com o Gilmar Mendes, eles colocaram Cássio Nunes no STF, eles colocaram o Aras na PGR, a Operação Lava Jato acabou. O próprio Flávio, que poderia brecar o avanço do STF, brecou a Operação Lava Toga, a CPI da Lava Toga que estava rodando no Senado, destruíram a Lava Jato e o Lula foi solto. Isso foi tudo decisão da família, tanto que a própria família Bolsonaro comemorou que o Lula foi solto. Eu não vou aceitar isso porque eu saí às ruas para apoiar a Lava Jato e para prender o Lula. Eu organizei as manifestações da prisão do Lula, eu organizei as manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff. Não foi o Flávio e o Bolsonaro que fizeram isso. O que eles fizeram foi soltar o Lula e comemorar. E aí não vai jogar essa culpa em mim. Eu não tenho que defender o Bolsonaro, que é o traidor. Imagina, pedir para um cristão apoiar Judas. Ah não, no seu lado, tem que escolher entre o Judas e o capeta. Eu quero... A gente está com um problema no sinal do Renan, uma oscilação na internet, porque nesse momento ele está conversando com a gente, se deslocando, né, Mário? Está no carro vindo aqui para a nossa região, a internet deu uma oscilada. Mas a gente está conversando com o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência do Brasil pela Missão. Vai, Renan, completa aí. Voltou? Voltou. Perfeito. O que eu posso dizer, né, completando, eu não sei onde tinha caído, é que nós não temos que escolher entre o Judas e o capeta. Se o Lula é o capeta, a família Bolsonaro é o Judas. Eu não tenho que escolher entre o Judas e o capeta. O Judas e o capeta têm que ir pro inferno.
Eles que traíram a gente permitiram que o Lula voltasse ao poder. Não fui eu que fiz isso. Aí nós vamos pedir para eu apoiar esse Judas. Em 2022, então você não apoia o Bolsonaro? Lógico, ninguém apoia o Judas. Judas não tem que ser apoiado. Se você apoia o Judas, você tá errado, você tá incorrendo em pecado e você é um homem fraco. Eu quero fazer oposição tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro e nós construímos um partido político para chegar ao poder e aí sim, acabar com o PT de uma vez por todas. Eu quero derrotar o PT para o PT nunca mais voltar ao poder. Não fazer igual os Bolsonaro fizeram, que ajudaram o PT a voltar e o PT tá aí. Renan, e se um possível segundo turno tiver Lula e o Flávio Bolsonaro? Você vai para onde? Eu não trabalho com essa hipótese, eu estarei no segundo turno. Renan, saiu uma pesquisa essa semana, né, da Quest, coloca você lá num cenário, em segundo turno contra o presidente Lula, você pontuou bem. E várias pesquisas mostram que os eleitores não queriam mais nem Lula nem Bolsonaro. Você está de olho nesse eleitor, de repente, para chamar a atenção e como furar a bolha da direita e buscar aquele eleitor mais ao centro também? Eu sou o mais desconhecido de todos os pré-candidatos, então eu tenho que fazer o que eu estou fazendo agora. Eu estou rodando o Brasil e eu vou começar rodando aqui no Nordeste, especialmente em Pernambuco, que é um estado muito especial para nós. Vou começar o Pernambuco, depois vamos no Rio Grande do Norte, depois vamos no Ceará, e vamos rodar todo o Nordeste, depois vamos rodar todo o Brasil, vamos ficar conhecido, e sim, eu vou buscar esse eleitor que está cansado de Lula e Bolsonaro. Lula porque é um bandido, não só ele, mas o filho dele também é, e o irmão... Tivemos uma oscilação de novo no sinal. Voltou aí? No Mais sinal do uma Renan. solução. Lembrando que a entrevista é por vídeo chamada e ele está em deslocamento, indo agora para a cidade de Garanhuns. Lembrando que o Renan ele cumpre a agenda hoje à noite aqui em Caruaru. O sinal foi retomado. Renan, aproveitando, né, já nós entendemos a sua resposta. E o Missão aqui em Pernambuco? Tem candidato ao governo do estado? Tem candidatos para deputados estaduais e federais? Como é que vocês estão organizando os diretórios aqui no estado? O objetivo aqui no estado justamente é eleger deputados federais e estaduais e estamos agora conversando com a militância para ter candidato ao governo. Acho fundamental que a gente tenha um candidato ao governo do estado de Pernambuco, tá? Para as pessoas não... Inclusive essa dicotomia, essa polaridade está tendo entre a Raquel e outros, né? Naturalmente eu vejo o João Paulo Campos com o maior dos problemas. Ele é completamente inescrupuloso. Eu vi coisas em Recife que não se vê. E eu vi os aliados dele, especialmente em Jaboatão. Eu não consigo achar saudável o avanço de um cara desse. Então, pra gente é natural ter um pré-candidato ao governo aqui. E espero anunciar em primeira mão com vocês quando nós tivermos o nome anunciado. Combinado, então, Renan. Outra pergunta que chega aqui é do Joseph, que pergunta se o Kim Kataguiri segue com vocês. E, além disso, perguntando sobre a questão do uso do fundo partidário, que tanto o MBL critica. Como é que vocês pretendem trabalhar com isso? O Kim Kataguiri continua com a gente. Ele é meu irmão, né, meu irmão japonês. Junto desde sempre. Ele virá pro partido tão logo abra a janela para se mudarem pro partido. E sobre a gente não tem acesso ao fundo partidário. Quando tivermos, isso acontecerá já a partir do ano que vem, nós vamos fazer o único uso possível. E qual é o único uso possível? Usar esse dinheiro para formar homens, especialmente aqui no Nordeste, homens e moças inteligentes que não têm espaço em partidos velhos. Nós vamos treinar essas pessoas, vamos dar a condição dessas pessoas estudar ao máximo, aprender a falar oratória, retórica, aprender a fazer gestão de redes sociais, estudar leis brasileiras, estudar como administrar um município, como administrar um estado. Ou seja, a gente vai ser uma grande faculdade. Nós vamos usar esse dinheiro para treinar milhares e milhares e milhares de brasileiros todos os anos para tornar eles capazes de administrar o Brasil. Ô Renan, como é que você está se bancando, né? Uma pergunta que aqui, quem tá garantindo essas viagens ao Renan? Como é que ele tem recursos para fazer essa viagem pelo Brasil, já que não tem um fundo partidário? Ótima pergunta. O partido não tem acesso a esses recursos, então nós iniciamos anteontem o nosso sistema de filiação, e dentre os modelos de filiação ao partido, você pode desde filiar até filiação paga. E, pois bem, milhares de pessoas optaram pela filiação paga, então a viagem nossa na prática, né, a gente sabe que pré-candidato a presidente viaja de jatinho. Eu tô viajando de carro aqui, apertado, com todas as bagagens aqui atrás. Vai ser uma viagem à moda antiga, igual se fazia antigamente. E eu vou fazer isso, vou viajar de carro, vou economizar bastante, vou contar com as doações das pessoas pro partido, e aí aquele lance do tostão contra o milhão, né? O Flávio
E a gente vai de carro, mas pelo menos a paisagem é mais bonita, né? Adoro ver o Agreste, vou ver outras regiões do Brasil pela janela, é mais legal. Ô, Renan, o Almir fala aqui no nosso canal no YouTube, que ele está acompanhando a live também. Ele diz: bom dia, o real está cada vez mais desvalorizado. Realmente tem como se mudar isso? Tem. E o problema nosso, né, da desvalorização real, é um problema essencialmente econômico e fiscal, tá? Nós, como nação, não temos hoje uma capacidade de angariar investimentos sérios, ou seja, gringo botar dinheiro para investir aqui no Brasil, dólar entrar e dólar entrando é real valorizado, porque não há espaço para investimento no orçamento federal, não há espaço nem em grandes obras, nem em projetos para tornar o Brasil altamente desenvolvido, porque o governo federal perdeu a ambição. Tá? E o que nós vamos fazer é reformar o Estado brasileiro, cortar gasto no que tem que ser cortado, abrir espaço para investir, rasgar o Brasil de estrada, ferrovia, montar polos industriais. Vou tocar polos industriais muito aqui no Nordeste, porque a gente tem que gerar classe média no Nordeste urgente. E aí o que vai acontecer? O dinheiro entra, o real valoriza e a sua capacidade de compra aumenta. Hoje nós somos muito pobres, também porque o nosso dinheiro vale pouco, e quando a gente quer comprar um produto, seja para investir numa empresa nossa, ou seja para consumo mesmo, a gente não tem, né? A gente fica pobrinho. Brasileiro, quando viaja para fora, fica assustado agora com os preços. E até na Argentina a gente tá parecendo pobre. O brasileiro vai na Argentina, que tava falidona, vai querer comer num restaurante e fala: meu Deus, cara, tá caro. Tá caro porque a gente empobreceu como país. E isso só vai resolver dando credibilidade, cuidando da conta pública e aumentando o investimento. Ok. Nós conversamos com o Renan Santos, pré-candidato do partido Missão à presidência da República. Vai onde em Caruaru mais tarde para encontrar com o Renan? Passa a tua agenda aqui em Caruaru, para quem estiver interessado, que eu estou recebendo mensagem. Como é que eu faço para encontrar o Renan em Caruaru? A gente vai avisar, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo, e é a única campanha no mundo que faz isso, pré-campanha que faz isso, que é, nós ficamos em live permanentemente. Eu vou desligando aqui essa entrevista, eu vou ligar a nossa live, e lá na live a gente vai mostrando para as pessoas onde nós estaremos. A gente gosta de fazer visitas surpresas nos lugares, para a pessoa saber justamente pela live. Então, daqui a pouco nós temos a live, nós vamos anunciar a agenda que nós temos, e encontro que a gente vai fazer com a galera, inclusive algumas expedições visitando coisas erradas que tem na cidade. Então, galera de Caruaru, fique esperta que nós teremos umas aventuras aí com vocês. Aí a live é no perfil do partido, no seu perfil, no Instagram, passa aí o arroba. É no meu canal do YouTube, Renan ótimo. Santos. Renan Santos. Tá? Chama Renan Santos MBL, o meu canal do YouTube, é só procurar. Eu fico 11 horas ao vivo, tá? É a campanha mais transparente de todos. O pessoal me vê até comendo. Tá bom, Renan. Muito obrigada. Boa sorte aí, né, no seu projeto. Quanto mais nomes, né, de pessoas bacanas se apresentarem, melhor para a gente ter opção. É importante a gente estudar os planos de governo, né, analisar direitinho e escolher com consciência, que é importante. Muito obrigada. E vem aqui no estúdio quando estiver por aqui, venha ao nosso estúdio. Olha, pessoal, essa dica que você colocou aqui no final é verdade. Pessoal, é sobre projeto. Vejam quem tem as melhores propostas e escolham. Não precisa achar bonito, não precisa gostar da cor dos olhos. Vá em quem você acha que tem as melhores propostas, tá? E estarei no estúdio de vocês, então logo vocês me chamem, havendo tempo estarei com certeza e será um prazer. Obrigada. Conversamos com Renan Santos, pré-candidato à presidência do Brasil pelo Partido da Missão. Renan, engajado, né, Mário? Língua virada ferina, na gota. Língua ferina, como a gente diz aqui. Eu gostei da entrevista dele. Gostei também. É bom, gente, a gente conhecer ideias boas, o povo tá arretado aqui. Eu recebi mensagem aqui dos petistas e bolsonaristas que estão virados com ele aqui. São outros nomes, outras opções, né? Enfim, pra gente escolher. Se não gostar, continua com o que já tá, ou continua com o que estava e quer voltar. Enfim. A democracia é isso. Democracia é isso, exatamente. Democracia é a opinião divergente, é a opinião diferente. E você não precisa concordar com a opinião de ninguém. Não precisa esculhambar também. Exatamente. 8h59, ela chegou, tá